Olá, tudo bem com você? É uma alegria poder estar aqui e ministrar mais uma aula de ensino religioso. Aqui quem está falando é o professor Ivo Segundo. Quero agradecer a sua audiência, a presença nessa aula, certo? Essa aula é de número 21. Eu quero continuar o assunto a respeito de escolhas. Nós temos conversado nos últimos encontros que nós fizemos aqui tratando o assunto de escolhas, né? Inicialmente, na virada ali do semestre, nós falamos sobre o que é importante, o que nos influencia, e depois de definirmos aquilo que é importante para as nossas vidas, definirmos quais as influências nós recebemos no nosso dia a dia, depois dessas duas informações, eu passei a falar a importância de escolher corretamente em todos os momentos. Hoje, excepcionalmente, eu estou aqui no colégio, estou na sala dos professores, estou gravando essa aula daqui, e que você possa aí, pelo menos, ao ver o banner, ao ver a estrutura aqui, você possa matar um pouco da sua saudade aí com relação às aulas presenciais. Então, na aula de hoje, eu quero dividir a aula em dois momentos. O primeiro momento, aqui está o título, né? Você está vendo aí na sua tela o título da aula. Então, escolhas é o tema principal. E em quais áreas da sua vida você deve fazer as escolhas. E eu quero abordar, dividir a aula em duas etapas. A primeira etapa é uma pequena revisão da aula, dos conteúdos anteriores. Então, o texto base, a informação principal que eu tenho passado para vocês a respeito de escolhas está em Deuteronômio, capítulo 30, no verso 19, no momento em que Deus ele chega diante do povo de Israel e fala que ele dá uma oportunidade para que as pessoas possam escolher entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Então Deus ele nos trata de uma forma muito justa, muito correta, e ele fala, olha, você tem a oportunidade de escolher. Isso está diante de você, você tem a oportunidade, o privilégio de tomar uma decisão. Então, tanto que na pesquisa que eu mostrei lá no primeiro semestre, daqueles estudos feitos nos Estados Unidos, do professor Arthur Brooks, onde ele fala que a felicidade está baseada de uma forma muito intensa nas escolhas que nós fazemos no ambiente familiar, entre as amizades, na nossa vida profissional, né, na sua vida estudantil, aí, nas atividades que você faz do ponto de vista de estudos, e também na sua fé, naquilo que você crê. Então, as escolhas são base para que você possa ser feliz. Por isso, esse assunto ele é tão importante e você precisa ter muita consciência a respeito dele. Dentro dessa revisão, eu quero lembrar que 2 semanas atrás, eu falei que as escolhas elas são excludentes. O que é excludente, professor? Essa palavra esquisita aí. Excludente é que exclui, que retira alguma coisa. Então, escolhas, você define o que você quer, consequentemente, você elimina as demais opções. Lembra que no dia que eu dei esse conteúdo, eu mostrei para vocês uma foto, algumas fotos, entre o Burger King e o McDonald's. Como está aqui agora, você está vendo aí agora no slide. Então, quando você define uma coisa, você abriu mão da outra. Então, a escolha ela sempre tem essa característica excludente. Outra coisa importante, escolhas têm consequências. Eu coloquei a frase aqui, nós colhemos as nossas escolhas. Aquilo que você escolheu vai trazer uma consequência sobre a sua vida. Se a sua escolha ela é boa, a consequência é boa. Se a sua escolha é ruim, a consequência não vai ser boa. A consequência também vai ser ruim. Não tem como, eu usei esse exemplo em 2 aulas já, você já ouviu ele. Se você plantou um pé de maçã, ao crescer, vai dar fruto, vai dar maçã. Não tem como você querer colher uma laranja do pé de maçã. Plantou maçã, a escolha foi plantar maçã, vai colher maçãs. Não tem alternativa para fazer diferente. Escolhas também precisam ser assumidas de responsabilidade. Quando você define alguma coisa na sua vida, a responsabilidade dessa definição é sua. Eu dei o exemplo na aula falando a respeito de Adão e Eva. Adão, ao comer o fruto do conhecimento do bem e do mal, ele fez isso porque Eva ofereceu para ele, mas a decisão de consumir aquele fruto foi dele. Quando Deus desceu no jardim do Éden, o texto fala lá em Gênesis capítulo 3, Deus pergunta a Adão, aonde você está? E Adão então responde, Deus, a mulher que o Senhor me deu. Aí ele tenta jogar a culpa nas costas da mulher, mas na verdade a responsabilidade era dele.
Então, a escolha é sua, a responsabilidade é sua. Esse conteúdo eu passei para vocês 2 semanas atrás. Na semana passada, eu trabalhei um método, né, uma forma de você poder fazer escolhas melhores, e está baseado aí em 3 letras, né, o método o ACD, ou seja, avalie as consequências. Você tem consciência já de que toda escolha tem uma consequência, de forma que você precisa avaliar a consequência. Então, avalie a consequência da escolha que você está fazendo. Saiba se essa consequência vai ser boa, vai ser ruim. Pesquise, converse com as pessoas antes de tomar alguma decisão para a sua vida. Quando você avaliou, então você dá o próximo passo. Sabendo o que é certo, escolha o correto, escolha a verdade. Lembra que eu falei a respeito do prumo, daquela ferramenta usada na construção civil. O prumo, ele é usado para dar referência quando você vai construir uma parede. Você põe o prumo aqui do lado para ver se a parede não está levantando torta, para ela não cair no futuro. Então, a verdade tem que ser o prumo das suas decisões, das suas escolhas. Decida, então, tome a sua decisão e seja persistente, né? Decidir resistir na sua escolha. Fala, não, eu não vou abandonar aqui a decisão que eu tomei, porque eu avaliei as consequências e eu tenho convicção de que o que eu escolhi é verdade. Esses assuntos eu falei com vocês nas últimas 2 semanas, foram os conteúdos que eu passei para vocês. E hoje eu quero avançar, eu quero continuar esse conteúdo, quero ir adiante dele, porque existe um outro passo que nós precisamos dar. Você precisa olhar as escolhas do ponto de vista do seu interior, você como pessoa, como indivíduo. Como você faz para tomar as decisões, em quais áreas você toma essas decisões. Então, hoje eu falei aqui rapidamente para você avaliar as consequências, analisar se o que você está decidindo fazer está de acordo com a verdade, decidiu pelo que é certo, persistir na sua decisão. Mas eu quero colocar um ponto a mais aqui, que é o que eu estou dizendo nesse momento. Você precisa entender em quais dimensões, em quais áreas da sua vida você vai fazer essas escolhas. Olha de novo aqui comigo nos slides. Quero dar uma sequência aqui. O primeiro ponto que é muito importante, as escolhas que passam aí pela sua cabeça. Por isso que eu pus essa foto, essa imagem aqui do seu cérebro, né? Então, tudo que passa nos seus pensamentos, você precisa fazer as escolhas certas dos pensamentos que você tem. Esse texto eu já havia mostrado para vocês em um outro momento. Eu peguei aqui a tradução da Nova Linguagem de hoje, né? A nova tradução da linguagem de hoje. O texto diz assim: por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo o que é bom e merece elogios, isto é, tudo o que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. A Bíblia ela é muito clara que nós devemos pôr na nossa mente aquilo que é correto, aquilo que é certo. Eu não sei se já aconteceu com você, mas comigo muitas vezes isso aconteceu quando eu assisto um filme antes de dormir à noite, e é um filme de ação, é um filme que tem tiros, que tem perseguições, que tem uma série de cenas de ação, e é muito comum, ao dormir, durante a noite, eu sonhar que eu estou participando de alguma coisa parecida, ou de uma corrida, ou de um tiroteio. Por quê? Porque nós enchemos, quando acontece isso com você, né? Quando você assiste, às vezes, um filme de terror, por exemplo, ao dormir, você fica meio assustado, fica preocupado, às vezes acorda de noite, o escuro te assusta. Por quê? Porque você está enchendo a sua mente com coisas que não são muito legais e vão te deixar ou com medo, ou vão te deixar agitado. Isso é o que acontece. Por isso que esse reflexo em nossas vidas, aquilo que nós escolhemos, na medida em que nós pensamos, nós estamos escolhendo na mesma medida daquilo que nós colocamos na nossa mente. Então tome muito cuidado com o que você tem escolhido pensar. O que você tem pensado aí? Eu sei que nós estamos vivendo dias de pandemia, nós estamos aí há quase 5 meses dentro de casa, né? Vocês como alunos, nós como professores, sem a possibilidade de termos o contato com os colegas, de estarmos na sala de aula, de estarmos no colégio todos juntos. Então, muitas vezes, a nossa mente começa a pensar coisas negativas. Ah, será que esse ano vai dar certo? Esse ano está perdido.
eu não aprendi nada direito, foi ruim esse ano. E nós começamos a pensar isso. E quando nós escolhemos esses pensamentos, essa negatividade, esses aspectos negativos, eles vão encher o nosso coração. Nós vamos ficando tristes, vamos ficando preocupados. Tudo isso vai encher as nossas vidas. Então eu quero orientar você, na sua cabeça, na sua mente. Lembra que eu falei lá ainda nas aulas presenciais? O ser humano é composto de espírito, alma e corpo. Dentro da sua alma tem os seus sentimentos, as suas emoções, os seus pensamentos estão ali. Então tome muito cuidado, porque quando você enche a sua mente com pensamentos negativos, você vai ter um fruto negativo. Muitos de vocês às vezes acham que não são amados, que os pais não gostam de vocês, que meu pai prefere meu irmão e não gosta de mim. Sempre esses pensamentos estão passando na sua mente. Escolha os pensamentos corretos. A Bíblia é clara, ela fala, olha, encha a sua mente com aquilo que merece elogio, com aquilo que é bom, com aquilo que é verdadeiro, com aquilo que é digno, com aquilo que é correto. Isso é o que deve estar na sua mente, no seu coração, e não pensamentos negativos. Então, o primeiro lugar em que você deve fazer as escolhas é na sua mente. É aquilo que passa pela sua mente. O segundo lugar que eu quero colocar aqui é na sua boca. Escolha corretamente as palavras que você tem para dizer para as pessoas. Eu mostrei esse texto aqui na aula passada. Do fruto da boca o coração se alimenta. Do que produzem os lábios ele se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem utiliza a sua boca come do seu fruto. Então, cuide bastante com o que você diz. Sabia que você é a primeira pessoa a escutar aquilo que você fala? Você é a primeira pessoa a escutar. Quando você fala para alguém assim, eu estou cansado, eu não aguento mais, você está reforçando para você mesmo que você não vai conseguir fazer alguma coisa. Nesse período da pandemia agora, se você fica aí resmungando, reclamando, falando, olha, eu não aguento mais, não dou conta, não tenho mais capacidade de estudar desse jeito. Cada vez que você falar dessa forma, você vai estar alimentando o seu próprio coração, seus próprios sentimentos dessa maneira. Quando você declara algo, você começa a concretizar esse algo na sua vida. Começa a concretizar isso para você. Então, esses dois aspectos aí que eu falei, né, esses dois pontos iniciais, quando você pensa algo, você começa a fazer as escolhas. Lá atrás, ainda no primeiro semestre, numa das aulas que eu falei a respeito de pensamentos, eu não pus o slide aqui, mas eu quero que você lembre disso. Você vai se comportar da mesma maneira que você pensar. O pensamento, ele gera em nós sentimentos. Quando você pensa de maneira correta, você sente aquilo que você pensa. Quando você pensa de maneira errada, você sente aquilo que você pensa. Se você acha que você é rejeitado, que você não é amado, se esse pensamento está na sua mente, você começa a ter um comportamento de pessoa que é rejeitada, que não é amada. Se você sabe que você tem cuidado, atenção por parte da sua família, daquelas pessoas que estão ao seu redor, se isso é uma certeza no seu coração, esse pensamento está na sua mente, então isso começa a se transformar em um comportamento seu. É assim que você vai se comportar. Então, os nossos pensamentos geram sentimentos em nós, esses sentimentos geram em nós comportamentos e atitudes, geram uma forma de viver. Quando você, eu dei um exemplo no passado aí, numa das aulas anteriores, que eu ia muito mal em matemática, eu tinha muita dificuldade em matemática, especialmente ali no 6º ano, no 7º ano, no 8º, nessa fase aí do ensino fundamental, eu tinha bastante dificuldade nesse período. E eu tinha um pensamento na minha mente que eu nunca ia aprender, que eu nunca ia conseguir desenvolver ali o conteúdo e que eu sempre ficava para recuperação, aquele negócio sempre uma luta, até que eu tive contato com uma professora particular, né? A minha mãe precisou investir ali em alguém para me ajudar, porque eu estava realmente com bastante dificuldade. E eu lembro que aquela professora, ela me dava muito menos aula, me explicava o conteúdo, e ela mais me incentivava, me mostrava que eu tinha capacidade, eu precisava acreditar primeiro que era possível eu ter um desempenho bom naquela matéria. Por mais que eu não gostasse muito da matéria, mas quando você olha para as coisas e fala, opa, eu tenho capacidade, qual é o caminho, qual é o pensamento que eu tenho que ter? Só que muitas vezes você olha para a dificuldade e fala, eu não vou conseguir mesmo. Então, quando nós pensamos de uma forma negativa,
e nós declaramos, nós falamos de uma forma negativa, isso começa a entrar nas nossas vidas. E você começa a perceber a dificuldade que você mesmo tem. E aí você começa a reforçar essa dificuldade. Eu não estou dizendo para você mentir para você, mas o que eu estou dizendo é, você precisa cuidar com a forma como você pensa a respeito do conteúdo. Você precisa olhar a condição, a situação, e você não pode ficar desesperado diante dela. Quando você pensa coisas boas, verdadeiras, como o texto bíblico mostrou ali, que eu mostrei, dizia, né? Pense aquilo que é correto, pense aquilo que é certo. Quando você se concentra dessa maneira, aí sim você consegue avançar. Daí você começa a falar as coisas de forma correta. Então, um texto bíblico que eu já mostrei para vocês em outra ocasião, está escrito, se não me engano, no Evangelho de Mateus. O texto diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. O que Jesus estava querendo dizer quando ele usou essa frase? Aquilo que você está pensando, é isso que vai sair dos seus lábios, é isso que você vai falar. Então, quando eu estou explicando para vocês o conteúdo a respeito de escolhas, as escolhas começam com aquilo que você pensa. Então, eu falei na aula anterior, né? Avalie as consequências. Avaliar as consequências nada mais é do que você olhar as possibilidades que existem e, diante das possibilidades que existem, você pensar: ó, isso daqui vai ser bom? Por que vai ser bom? Aonde que está o aspecto positivo? Ah, não, pode ser ruim. Como eu falei em uma das aulas anteriores, o pai da minha esposa, ele faleceu muito jovem, decorrente de um acidente de carro. E depois de acontecer o acidente, né, diante do acidente, uma das costelas, duas costelas se quebraram e perfuraram o pulmão. E ao perfurar o pulmão, ele não tinha capacidade de respirar e ele foi para o hospital, foi atendido, passou por procedimentos, ficou alguns dias no hospital ainda, mas não resistiu e veio a falecer. E aí, ao olhar o histórico, ao médico olhar o histórico dele, viu que ele era fumante, ele era tabagista, ele fazia o uso de cigarro por bastante tempo já. E aí, então, ele percebeu por que alguns pacientes que tinham aquela mesma lesão conseguiam sobreviver e outros não, porque o pulmão dele não tinha capacidade. Só que quando ele começou a fumar, ele não avaliou as consequências e o risco que poderia trazer para a vida dele. Naquela época, naquele tempo, talvez até não se considerasse que era tão prejudicial à saúde usar o cigarro. Então, se alguém aí está te oferecendo uma forma de, né, vamos se divertir aqui, vamos fumar, ou algum caminho desse tipo, avalie as consequências. Você precisa pensar sobre isso. Então, pense, faça escolhas corretas nos seus pensamentos, na forma de pensar. Então, muitas vezes nós nem damos muito valor para isso. O outro aspecto que eu falei é a fala, né? É aquilo que você diz. Então, tome muito cuidado com o que você pensa, porque você começa a pensar e você vai falar aquilo que você está pensando. Mas eu falei inicialmente que são 3 aspectos, e eu falei apenas de 2 aqui. Eu quero abordar, então, o terceiro aspecto. Mas antes de abordar o terceiro aspecto, eu quero que você dedique um tempo aqui para ver algumas imagens. Então, eu estou falando de escolhas, aqui tem um breve resumo, né? Escolhas nos pensamentos, escolhas nas palavras, mas tem uma terceira área que eu quero que você analise, que você entenda aqui, e que também você precisa fazer escolhas no seu dia a dia. E eu vou mostrar 4 imagens. Eu vou passar os slides aqui com essas 4 imagens, e a cada imagem eu vou parar um pouquinho, vou esperar alguns segundos para que você pense aí onde você está, né, assistindo essa aula. Talvez pegue o papel e uma caneta e anote a imagem número 1, a número 2, a número 3, a número 4. E eu gostaria que você dissesse o que essas pessoas estão expressando. Qual é o sentimento que você vê expresso por essas pessoas? Então, vou passar a primeira aqui e eu vou aguardar poucos segundos. Deixa até vou até marcar aqui o tempo. Aqui. Vou até marcar o tempo, marcar alguns segundos aqui para você analisar. Então, veja essa primeira imagem. O que essa imagem comunica para você? Vou deixar 15 segundos aqui em silêncio para você anotar aí no papel.
15 segundos é bastante, hein? Demora para passar. Na próxima eu vou deixar só 10. Então, espero que você tenha aí anotado, né? Essa moça, ela demonstra alegria, felicidade. Alguma coisa muito boa aconteceu com ela. Ela está feliz, está aí num carro, provavelmente num carro conversível, com os braços levantados, sorrindo. Ela está muito feliz. É isso que essa imagem está comunicando. E essa outra aqui? Uma outra moça. E essa imagem, o que ela comunica? Vou dar aí 10 segundos para você escrever o que sentimento ela passa para você. Ok, foram aí os 10 segundos. Para mim, ela mostra uma certa tristeza, está preocupada, talvez, está olhando para o vazio ali, olhando para o nada. Tem alguma coisa que está incomodando ela e não deixa que ela fique normal. E esse rapaz aqui, ó, o que ele está expressando nesse momento? Vai lá, 10 segundos para você anotar aí. Ok? Do meu ponto de vista, ele está bravo, ele está brigando com alguém, talvez está com raiva, alguma coisa aconteceu que ele ficou muito chateado, ele perdeu alguma coisa, talvez tenha sido agredido por alguém, roubado por alguém, alguma coisa assim, alguém está realmente chateando ele. E por último, a última imagem, que sentimento esse casal está expressando? O que isso transmite aí para você? Aguardei aqui os 10 segundos. Evidentemente que eles estão ali, é um casal, né? Está demonstrando claramente, eles estão demonstrando que eles um ama o outro, eles estão demonstrando atenção, carinho, tem uma série de palavras que nós poderíamos usar aqui nessa ocasião. Por que eu estou mostrando essas imagens e pedindo para você anotar o sentimento ou a expressão dessas pessoas? Porque existem escolhas que nós fazemos com as nossas atitudes. Então eu falei pensamentos, escolha dos pensamentos, escolha das palavras e por último agora estou dizendo a escolha das atitudes. Colei aqui essa placa, eu achei essa foto, achei interessante, né? A palavra diz gentileza gera gentileza. E isso é muito comum, né? Se você está diante de uma pessoa que você não conhece, você precisa conversar com ela. Se você sorrir ao abordar a pessoa, você vai perceber que a pessoa também vai sorrir antes de você falar qualquer coisa. Se você estender a sua mão para cumprimentá-la, ela normalmente vai estender a mão também e vai cumprimentar você. As pessoas elas reagem conforme nós agimos com elas. Então, o último aspecto que eu quero abordar aqui com você é: você tem que tomar muito cuidado nas escolhas das suas atitudes para com os outros. Então, aquilo que você pensa, aquilo que você fala e o seu comportamento, a sua atitude, vai interferir diretamente na reação das pessoas que estão aí fora. Então tome muito cuidado, porque muitas vezes você está colhendo pessoas te agredindo. Será que você também não está sendo agressivo com as pessoas? E eu gosto muito desse versículo. A Bíblia, lá no Velho Testamento, nos 10 mandamentos, diz que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas, amar o próximo como a nós mesmos. E Jesus, quando ele veio, ele mudou um pouco esse pensamento. Ele falou assim: eu lhes dou este novo mandamento. Amem uns aos outros, assim como eu os amei. Amem também uns aos outros. Quando Jesus fala para que nós amemos uns aos outros, Jesus está mudando a forma de nós vermos a outra pessoa. No Velho Testamento, lá no passado, na lei, Deus já tinha dito para nós amarmos uns aos outros como nós amamos a nós mesmos. Mas Jesus mudou essa frase. Ele falou: olha, nós precisamos amar uns aos outros como Jesus ama as pessoas. E Jesus entregou a sua própria vida por elas. Então nós devemos amar uns aos outros da forma como Jesus ama e não da forma como eu amo.
Não é o meu amor humano, a minha forma de amar, mas é a forma de Deus amar. Então isso muda muito a abordagem, muda muito a forma como nós devemos nos relacionar com os outros. Então as nossas atitudes têm que ser diferentes também. Então tome muito cuidado com as atitudes que você está tomando, com as atitudes que você está tendo, com a forma como você está reagindo com as pessoas. Essa forma ela muda a tua maneira de ver, de viver, de pensar. Você precisa mudar nas suas escolhas, das suas atitudes. Tome muito cuidado com isso. Então, que hoje você possa ter compreendido que existem 3 áreas importantes da sua vida que você deve tomar as escolhas corretas: nos pensamentos, nas palavras e nas atitudes. E lembre, nunca, nunca esqueça disso. É o último slide que eu quero pôr aqui. Lembre disso. As escolhas, nós vamos colher elas, né? A frase diz: colhemos escolhas. Então, quando você escolhe algo, você vai gerar um fruto sobre a sua vida. Se você escolher os pensamentos certos, você vai falar as palavras certas. Se você escolher as palavras certas, você vai colher um fruto positivo dessas palavras. Se você escolher as atitudes certas, você vai colher um fruto bom das atitudes que você tem. E a atitude certa é amar o próximo, amar as pessoas que estão ao seu redor, que estão junto com você, que estão próximas de você. Que Deus abençoe muito a sua vida. Muito obrigado por você dedicar um tempo para ouvir essa mensagem, ouvir esse texto, ouvir essa aula, que você possa anotar isso aí no seu dia a dia. Escolhas certas nos pensamentos, nas palavras e nas atitudes. Deus abençoe você. Até a próxima semana. Um abraço.